Alexandre de Moraes questionou Torres por seus ataques aos ministros da Corte, durante uma reunião ministerial do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou ler alguns trechos, porque gostaria de saber exatamente o que o senhor quis dizer com essas manifestações. A palavra foi passada ao senhor na condição de então ministro da Justiça, o senhor primeiro iniciou dizendo: bom dia a todos, senhor presidente. Com a sua licença, eu venho falando um pouco sobre tudo isso aí que eu queria falar, e tudo isso aí foi a manifestação anterior do presidente com a narrativa contrária à justiça eleitoral, contra as urnas. E aí o senhor fala, abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia, é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o que, eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. O que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral. O que o senhor quis dizer com isso, comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, e que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido, todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez eu não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso, era pedir empenho a todos. Nós estávamos perto da eleição, pedir que todos, assim, dentro de suas pastas, pudessem demonstrar tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas entregas. Era mais para que as pessoas ali, para que a gente realmente se unisse naquele momento para ganhar a eleição. Entendi, doutor Anderson. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro. Então eu continuo aqui. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Isso aí eu acho que é um momento muito acirrado na relação entre o Executivo e o Judiciário. Eu acho que eu fui um dos que mais me esforcei para que essa relação não se esbagaçasse. Eu tentei de todas as formas manter o diálogo, tudo, mas a gente sentia uma pressão. Eu pelo menos, eu sentia uma pressão muito grande assim, em relação ao que fazer, em relação àquele momento ali, ao que a gente podia fazer, ao que a gente não podia fazer. Havia todos os dias uma série de proibições e a gente ficava meio perdido, meio sem saber o que fazer. Moraes também pressionou Torres a esclarecer sua atuação por meio de lives e declarações públicas de ataque às urnas eletrônicas. Eu vou continuar aqui no trecho para o senhor ficar à vontade, como disse, para esclarecer, se achar que é o caso, obviamente esclarecer em virtude do seu direito ao silêncio. Continua aqui entre aspas. Se meta e eu lhe prendo. Se meta e caça o seu mandato. Questione, quer dizer, a gente não pode questionar? É o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora que digita a senha. Qualquer um aqui. Quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema desse tamanho?
o senhor estava se referindo aqui, obviamente, ao sistema eleitoral. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor esclarecesse isso. O senhor compara a senha do banco para transferir R$300, que poderia ser hackeada, que dirá um sistema desse tamanho. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar. Quais seriam os indícios? Volto naquela questão, ministro, das sugestões da perícia da Polícia Federal. Eu sempre me pautei com base naquilo ali. Todas as minhas opiniões colocadas foram no que eu li naqueles relatórios. Então, diante de um sistema tão grande, diante de indícios a todo momento, não sei se verdadeiros ou falsos, mas naquele momento ali era uma enxurrada de informações a respeito disso, e a gente questionava ali a questão da implementação dessas medidas. Doutor Anderson, aqui é importante essa questão, porque qualquer do povo pode confundir indício com fofoca, com fake news, com desinformação. Mas o senhor, como o senhor disse, é delegado da Polícia Federal. O senhor sabe que indício é um termo técnico que corresponde a início de provas. O senhor tinha algum indício de fraude às urnas? Exatamente, eu não tinha, ministro. Tanto que, na sequência aí, eu achei aqui o pedaço que eu coloco, eu não estou desrespeitando poder nenhum. Não estou querendo atropelar ninguém, eu deixo isso bem claro. Eram só colocações pessoais minhas ali naquela reunião. Ainda em relação a essa reunião, lembrando, né,